Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Claudani, graças a paz. Eu sou Darlan, paz de Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série sobre as doutrinas da graça. Hoje vamos abordar um tema um pouco controverso para muitos, a expiação limitada. O que exatamente significa que a expiação é limitada? Qual é o impacto desse conceito sobre a nossa compreensão da salvação? E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todas as atualizações e não perder nenhum episódio da nossa série. Pegue sua Bíblia, um cafezinho e acompanhe nosso vídeo. Então, nossa leitura de hoje, pessoal, está em Efésios 5, 15, 16. Vou ler na Almeida Corrigida Fiel. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, isso quer dizer que o nosso tempo é um presente, é uma dádiva de Deus. Não sabemos quanto tempo de vida temos, mas a questão do remir aqui é o mesmo significado do que Cristo faz conosco, né? Ele rime, ele salva, ele redime, ele resgata. Então, a gente tem que focar em recuperar, resgatar esse tempo e que a gente possa utilizá-lo de uma forma mais sábia, se concentrando naquilo que é mais importante, que é mais relevante, e usá-lo de uma forma mais racional. Então, que a gente possa focar em algo que seja mais produtivo, certo? Uma vida mais organizada. Não que a gente não tenha que ter tempos de lazer, é claro, todo mundo precisa disso, até para que possa recarregar as baterias, ter uma vida menos estressante, né? O tempo de lazer, aquele período de intervalo de tempo de trabalho, que a gente possa utilizá-lo também da forma mais produtiva e buscar ter um relacionamento melhor com Deus nesse período, um relacionamento melhor com as pessoas. Eu queria deixar conselhos de duas pessoas bastante importantes, né? Uma delas é Salomão, que diz em Eclesiastes 12, 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação nos meus dias. Outro conselho que eu quero dar é o de Moisés, no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Então, a vida é apenas um sopro, é curta. No caso também, é uma pequena linha no grande livro da existência, onde a qualquer momento o Senhor pode dar um ponto final. Então, que a gente possa utilizar essa vida aqui, essa vida terrena, que é passageira, como uma preparação para a eternidade. Bom, a terceira doutrina da graça, também conhecida como expiação definitiva ou expiação eficaz, juntamente com a da eleição condicional, compõe uma das doutrinas dos 5 pontos que são mais criticados, mais atacados, justamente porque são um contraponto ao pensamento religioso dominante. Antes de tecer comentários acerca da visão errada, da visão correta sobre essa doutrina, quero ler com os irmãos uma passagem de Isaías 53, 10 e 11, que diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pela palavra a gente vê que todos são convidados a crer, são convidados às bodas do Cordeiro, mas poucos realmente são os que creem, conforme a própria palavra do Senhor em Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Como cristãos, somos ordenados a pregar o Evangelho e levar ele a toda criatura. Nós não sabemos quem realmente é eleito ou não, só Deus o sabe. Então, uma coisa é certa, o sangue de Cristo na cruz redime gente de todos os povos, línguas, nações e tribos, assim como é dito em Apocalipse 5:9. E todo aquele, e somente aquele, que foram escolhidos, eles, desde a eternidade, para serem salvos, eles infalivelmente serão salvos. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, na verdade, eles apontavam, indicavam o sacrifício perfeito que viria, que foi o sacrifício do Senhor Jesus. Acredito que seria interessante fazer uma elucidação do que é expiação.
A expiação é a morte de Cristo na cruz como resgate para redimir pecadores da sua iniquidade, livrando-nos, né, da culpa e do domínio do pecado. Foi para isso que Cristo veio a este mundo, né? Morrer e interceder agora junto ao Pai, como demonstra alguns textos bíblicos. Vamos ao primeiro deles, em Lucas 19:10, diz o seguinte, abre aspas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, fecha aspas, né? 2 Coríntios 5:21 também nos traz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Marcos 10:45 diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, né? Gálatas 1:4 diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Em Tito 2,14 diz o seguinte, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A expiação limitada, melhor podemos chamá-la de uma expiação efetiva, porque assim podemos afirmar que todos aqueles por quem Cristo morreu, com certeza serão salvos, rebatendo o que muitos acreditam que Jesus morreu por todos. O estudo da expiação nos mostra outra verdade, pois como vimos nos vídeos passados, Deus é soberano e poderoso. Se Ele quiser salvá-lo, você será salvo, pois não há nada que você possa fazer em relação à vontade divina. Não existe qualquer ação sua que mude isso. Por isso podemos dizer que essa expiação ela é efetiva, né? Embora limitada, porque sabemos que nem todos serão salvos. Mas eu entendo que a morte de Cristo na cruz ela pode ser diminuída por essa razão. Pelo contrário, Cristo ele se torna ainda mais poderoso em sua morte na cruz. E nós nos tornamos ainda mais significantes perante Ele por conta dos nossos delitos e pecados, né? Jesus ele comprou a vida da sua igreja, da sua noiva, dos seus eleitos com o seu sangue, né? Como vemos em Atos 20:28, onde diz o seguinte: atendei por vós e por todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu sangue, né? Em Hebreus 9:28, lemos que Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação, né? Para tirar o pecado de muitos e não de todos. Isso é interessante ressaltar. Como vemos na oração de Jesus, no livro de João 17:6 e 9, ele fala, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui mais uma vez vemos que a salvação foi apresentada a todos, mas apenas os eleitos de Deus a receberam. Mas você pode dizer, e em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vale ressaltar alguns pontos desses versos, né? A palavra de Deus ela não se confronta, pelo contrário, ela se completa. Não podemos esquecer que a Bíblia foi escrita na língua antiga, onde as palavras tinham vários significados e poderiam ser entendidas através do seu contexto. Não à toa ainda, temos diariamente pessoas trabalhando a melhor maneira de tradução da Bíblia, né, para que a gente consiga deixá-la mais próximo de nossa língua. Existem vários textos que são referidos à universalidade da salvação, como o que eu citei, João 3,16, mas que não deixa mais claro que a palavra mundo ela não se refere a todo mundo realmente. Temos o exemplo na passagem da morte de Lázaro, em João 12:18 e 19, que diz o seguinte: por causa disso também, da ressurreição de Lázaro, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que lhe fizeram este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: eis aí vai ao mundo após ele. Entendemos que esse mundo não era todo mundo ir após Cristo, mas sim que isso era apenas uma hipérbole, né, em relação à situação, ao acontecimento. Para entender melhor e sanar algumas dúvidas quanto à doutrina da expiação, existem duas principais perguntas que eu vou tentar responder aqui. A primeira delas é: por quem Jesus morreu?
A maneira como vemos essa primeira questão está diretamente ligada ao modo como identificamos o efeito e o alcance da morte de Cristo Jesus, né? O seu sacrifício perfeito e suficiente. Então, o irmão Claudemir falou, né? Muitos creem que Jesus morreu por todas as pessoas, morreu por todos, e por todos indistintamente, todos do mundo. Muitos creem dessa forma. Mas se essas pessoas, muitos deles, não se aproximarem dele, do Senhor Jesus, não tiverem fé nele, elas não receberão perdão. Então, esse pensamento, todos, mundo, é uma forma, como ele falou, a interpretação, uma hipérbole que foi incluída no texto. Elas são compreendidas e pregadas em muitos locais de forma equivocada, totalmente equivocada também, sendo interpretado de forma errada como todos sem exceção. Mas o correto é todos sem distinção. A salvação não era só para os judeus, para os gentios também, gente de todo o mundo. Entendendo da primeira forma equivocada, que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, né, indistintamente, isso remete ao universalismo. Então, se a gente pensar dessa forma, é como se Deus tivesse fracassado no seu plano, né? Ele queria salvar todo mundo, estava ali tentando salvar todo mundo e acabou errando a mão, salvando só parte dele, né? Só uma parte de pessoas. Então, já que Jesus morre por todos, mas muitos vão para o inferno, se a gente vê desse jeito, dá a entender que o projeto de Deus não foi exitoso. Porém, biblicamente, isso não é uma verdade. Então, recomendo ler todo o capítulo de João 6, né? Além das passagens que o irmão mencionou. Temos ali que a obra e o sangue precioso de Jesus Cristo, eles sim são suficientes para salvar todo o planeta Terra e até vários e vários universos, se eles existirem. A questão não é sobre o valor, nem a virtude ou o poder do sangue da obra de Cristo, mas a aplicabilidade, a extensão. Outra pergunta importante também é quanto a obra que Jesus consumou na cruz, ela pode falhar? Se eu afirmo que a obra de Cristo na cruz não pode falhar, eu preciso assumir em meu coração, creio, que ninguém, por quem Jesus morreu, será perdido. Agora, se eu creio que ele morreu por todos, precisarei afirmar que todos serão salvos, sem exceção, tendo crido em Cristo ou não. Somente a expiação limitada, ela exalta a Cristo como único e suficiente Salvador. A ideia que Cristo morreu por todos os homens, mas que alguns não serão salvos, degrada a obra salvífica de Cristo. Este ensino, na verdade, diz que Cristo não fez o suficiente no seu sofrimento, em todo o seu padecimento e morte na cruz para a nossa salvação. E que algo mais é necessário, que o homem, de certa medida, poderia contribuir para a salvação dele. Então, nossa salvação depende, além da obra de Cristo, de nossas próprias obras também. Concluindo, para encerrar, a obra redentora de Cristo, ela teve a intenção de salvar apenas os eleitos antes da fundação do mundo. Não potencialmente, hipoteticamente, mas ela ela efetivamente salva os eleitos. Sua morte constitui em suportar a penalidade do pecado no lugar de certos pecadores específicos como seu substituto. Além de perdoar os pecados do seu povo, as suas ovelhas, a redenção, ela realizada por Cristo, assegura tudo o que é necessário para a salvação dessas pessoas, incluindo ali a fé. Se cremos que ele morreu apenas por aqueles que o Pai lhe deu, os eleitos, aqueles que ouvem a sua voz e o seguem, podemos afirmar com clareza que a obra dele não falhará, que todos o que o Pai escolheu, eles não apenas chegarão à fé, mas serão salvos, verdadeiramente salvos dos seus pecados e não perecerão.
no inferno por causa do sangue que ele derramou por eles. Por fim, eu queria deixar uma frase do F.C. Sproul, um teólogo americano e professor de filosofia. Ele dizia o seguinte, que a expiação de Cristo ela foi real, que ela efetiva tudo que Deus e Cristo pretendiam dela. O desígnio de Deus não foi e não pode ser frustrado pela incredulidade humana, pelo seu pecado. Deus soberano, de forma soberanamente, enviou seu Filho para propiciar o seu povo, né? O que é que ele quer dizer com isso? Aquilo que a gente já trouxe. Seus planos não podem ser abalados, que Cristo ele veio realmente para morrer na cruz pelo seu povo e todos aqueles por quem ele morreu serão salvos. Independentemente da minha ação, da ação do Arlão ou da sua ação. O que importa é o papel, o trabalho que Cristo exerceu como sendo ovelha ali imolada, que a gente falou, citou aqui o texto de Isaías 53, todo o capítulo trata muito bem sobre a expiação de Cristo. Então, dê uma conferida nos versos aqui citados, que vai ser muito importante para a sua vida como cristão, para entender um pouco da expiação e entender um pouco dessa soberania divina em relação à morte de Cristo. Com a expiação a gente vê ali o resumo de Gênesis 3,15, né? Vê o descendente da mulher sendo pendurado no madeiro, cumprindo a palavra de Deus. E não há nada que a serpente possa fazer que inviabilize esse feito, né? Essa ordenança de Deus. Pronto, a gente encerrou mais uma doutrina da graça, certo? Peço aí que vocês continuem interagindo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. E a gente está aqui para ajudar e abençoar a vida de vocês, enquanto a gente também, com certeza, é abençoado. Isso mesmo. Me siga no Instagram, @escrituras em café. Você pode acompanhar nossas postagens. A gente tem cortes lá dos nossos vídeos também. Que você seja edificado com pouco tempo do nosso conteúdo. Um abraço. Tchau.